Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao Direto ao Ponto. Essa série Maturidade, essa primeira aula, vai falar sobre predestinação. Eu vou estar colocando para vocês a graça de Deus de uma forma onde os legalistas não aceitam, os religiosos não aceitam. Mas foi essa graça de Deus, a graça de Deus, da forma que eu vou colocar para vocês, não é da minha forma não, tá? A verdadeira graça de Deus, ela liberta você do legalismo, da lei, do aprisionamento que muitos lugares estão fazendo. E isso vai fazer com que você, para a restauração do seu casamento, é de extrema importância. Porque você vai criar uma maturidade e entender quem você é nele e quem ele é em você. Então, entenda, toda vez que você vier para essa aula, traga um papel, uma caneta, para que você possa anotar as referências. Se você não conseguir anotar as referências, tá? Volta a aula e pega novamente, para que você possa aprender mais e mais. Então vamos falar sobre a predestinação. Primeira aula de hoje, que o Senhor possa abrir o seu coração, que o Senhor possa tocar em você, que você consiga ouvir, tá, a palavra de Deus, a voz de Deus, e que essa série, esse estudo possa transformar a sua vida. Então, meus irmãos, a predestinação, ela é uma escolha da parte de Deus, não de pessoas, é da parte de Deus. As pessoas que a Bíblia chama de seu povo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos. Então, a Bíblia relata isso daí. Os eleitos de Deus, para quê? Para que possa viver a vida eterna e aqui na terra desfrutar das promessas do Senhor. Então a predestinação, meus irmãos, começou desde antes da fundação do mundo, por decisão exclusiva de Deus, não por mérito ou por escolha de pessoas. Ninguém decide ser cristão, tá? Ninguém decide ser cristão por livre-arbítrio. Eu decido, como muitos lugares falam, né? Vem aqui na frente, você que quer aceitar Jesus. Não, nós vamos ver isso em outros estudos, que isso não é uma verdade. Nós fomos escolhidos e somos chamados por Ele. Então não existe esse livre-arbítrio para salvação. Não existe isso. Existe sim o poder de escolha, o livre-arbítrio de você desejar botar uma roupa, comprar um tipo de carro, comprar um legume ou não, comprar um refrigerante. Esse é o seu livre-arbítrio de falar ou não falar. Agora, para salvação, não existe livre-arbítrio. Você não escolhe confessar a Ele como Senhor e Salvador. Porque o homem não tem nada para oferecer para Deus, para que então ele possa aceitar ou não aceitar. Deus é quem escolhe o homem, e futuramente nós vamos estar vendo isso aqui. Mas aquele que rejeita isso, eles não vão se converter e não serão salvos. Isso é uma questão de maturidade. Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham se converter e haja perdão para eles. Então Deus predestina e escolhe, Ele chama, justifica quem Ele quer. É uma decisão exclusiva de Deus.
Olha só o que diz no livro de João, capítulo 5, versículo 16 e versículo 19. Versículo 16. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vá e dê fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E se fosse do mundo, versículo 19, se vós fosse do mundo, o mundo amaria. Então entra aqui, todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que confessa a Deus, você percebe que o mundo odeia. Quantas pessoas dizem, eu não suporto crente, eu não quero assunto com crente, eu perdi várias amizades quando eu me converti ao Evangelho em 1998. Perdi muitas amizades que não quiseram ficar. Então no versículo 19 do livro de João, capítulo 15, versículo 19, diz: se vós fostes do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso que o mundo vos odeia. No livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 15, versículo 11 e versículo 15, ele diz assim: porque assim diz Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, e eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Então, meus irmãos, a predestinação é um ato de amor de um Deus soberano que tem total soberania e que é a providência de tudo. Ele é providência, ele nos traz a providência de tudo, traz providência para todos os filhos dele. Por mais que ainda não tenham confessado como Senhor e Salvador, ele vai trazer sim a providência. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Deus, ele é soberano e faz valer a sua vontade. Entendam isso. Faz valer a sua vontade. Ele escolhe uns e não escolhe outros. E lá no livro de Romanos vai falar sobre isso, vasos de honra e vasos de desonra. Então, uns eles escolhem, outros não escolhem. E tá tudo bem, ele criou o mundo. Ele criou o mundo. Então, conforme Paulo diz, aí eu vou te dar a referência de Romanos capítulo 9, versículo 14 e 15, ele diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver. Ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver, ter compaixão. Então, meus irmãos, a predestinação é fundamentada na Bíblia Sagrada. Olha o que diz no livro de Salmos 139, versículo 16. Estou passando para você um estudo extremamente complexo. Um estudo onde vai fazer com que você consiga entender quem você é e deixar dessas meninices que estão por aí. E deixar de cair em golpe, porque a primeira coisa quando você consegue entender a graça de Deus é você ter discernimento de espírito. Então no Salmo 139, ele diz assim, no versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e todo o livro foram escritos todos os meus dias. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo ele diz no versículo 29 e 30 do capítulo 8, ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30:
Porquanto aos que de antemão os conheceu, também os predestinou, para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz da seguinte forma: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Podemos também colocar aqui no livro de Salmos, mais um no livro de Salmos, no capítulo 22, versículo 9 e 10. Contudo, és quem me fez nascer, me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Salmo 100, versículo 3. Sabeis que o Senhor é Deus, e foi Ele quem nos fez, e dele somos seu povo, um rebanho do seu pastoreio. Então, a predestinação vai ser entendida pelos que têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo concede esse discernimento de espírito que eu falei. Quando você começa a entender a graça de Deus, a primeira coisa que ilumina a sua mente e abre é que o Espírito Santo começa a falar e dá para você o discernimento de você começar a entender o que é errado espiritualmente e o que é certo espiritualmente, o que é verdade e o que é mentira. Então, quando compreendemos a predestinação e penetramos nos segredos de Deus, vai nos revelando os mistérios da sua sabedoria. A predestinação, ela é, vamos dizer assim, meus irmãos, ela é a coluna vertebral de todo ensinamento bíblico. A pessoa que não acredita na predestinação é porque ainda não teve os olhos iluminados. Mas, de outro lado, aquele que consegue entender, consegue ver e não aceita, aí entra a questão do livre-arbítrio, de não aceitar, você entender. Tudo que eu estou falando para você aqui, eu estou te dando referências da Bíblia. Então, quando você entende isso, quando você ouve, quando você vê, passa a ter o conhecimento, você não é mais desconhecedor da palavra. Então você parte do princípio de você estar roubando a soberania de Deus. Você entra nesse caminho de roubar a soberania de Deus. E não é por aí. Olha só o que diz no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 12 e 13. Eu anunciei a salvação, realizarei e fiz ouvir a Deus, estando não houve entre vós, pois vós sois minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, ele estava falando para Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 45, versículo 9, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro, dentre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que dará forma, por que me fizeste dessa forma? Ou a tua obra não tem alça? Então é preciso ter humildade suficiente em entender e reconhecer que o grande amor de Deus por mim e por você, Ele nos ama tanto que nos escolheu desde antes da fundação do mundo,
para ser participante das suas boas obras, para ter o conhecimento dos seus mistérios, para nos dar a revelação, sabedoria. Nós temos a imagem dele, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, onde diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, né, onde façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando começamos então a discutir por que Deus não escolheu um, não escolheu o outro, nós começamos a entrar em contenda com Deus, e entrar em contenda com Deus não quer dizer que Ele vai nos castigar, mas iremos entrar em crise, nós iremos entrar numa crise por não aceitar o que Deus tem para fazer. Isaías 64, versículo 6 até o 8 fala: mas todos nós somos como o imundo de todas as nossas justiças, como trapo de imundície. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento arrebatam. Com um vento nos arrebatam. Romanos capítulo 9, versículo 21, ele fala assim: ou não tem o oleiro o direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? Entra aí o que eu estava falando com vocês, sobre a relação da decisão de Deus. Ele fez um para honra e outro para desonra. Então ele nos escolheu, escreveu o nosso nome nas palmas das suas mãos. Nos selou, tá? Anota aí. Nos selou para a redenção, dando-nos a salvação. É por isso que nós somos salvos. Somos salvos porque Ele nos santificou, Ele nos predestinou, Ele nos elegeu, Ele nos amou, Ele nos justificou. Olha o que diz no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 6 a 8. A minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada, porque a traça os corroerá com um vestido, e o bicho comerá como lã, mas a minha justiça durará para sempre. A minha salvação para todas as gerações. Nós somos filhos de Deus, e isso nos foi dado. Olha o que ele diz no livro de Coríntios, 1 Coríntios, versículo 17 do capítulo 6. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. A expressão livre-arbítrio, meus irmãos, ela se encontra na Bíblia, ela não se encontra na Bíblia, porque nós temos que aceitar Ele. Para aceitar Ele, é Ele quem nos aceita. Essa é a diferença de quando você está maduro e quando você não está maduro. A sua imaturidade é achar que você pode escolher o momento que você vai confessar Ele. Essa é a imaturidade do ser humano, a autossuficiência. E no livro de Provérbios diz que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Então, a expressão livre-arbítrio, ela não se encontra para a salvação. Olha o que diz no livro de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos recebestes, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 23 e 24. A fim de que também deste a conhecer a riqueza da sua glória, em vaso de misericórdia,
para a glória nos preparou de antemão, os quais somos nós quem também nos chamou, não para dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Se hoje somos do Senhor, nós precisamos ser gratos, pois a salvação foi dada por decisão dele para a nossa vida. Nós, quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, foi porque Ele nos chama. E mais na frente vamos ver isso, até mesmo no livro de João, que diz que ninguém pode ir a Jesus se por Deus não for enviado. Então, você não pode ir a Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador por livre e espontânea vontade. Você colocar essa decisão nas tuas mãos é de uma arrogância enorme. Vem aqui na frente aquele que quer confessar a Cristo. Não, o impulsionamento do apelo, muitas pessoas vão e acham que estão decidindo, mas na verdade você só está indo à frente não porque aquele líder, pastor, aquela pessoa lá chamou você. Não, você está indo à frente porque você foi conduzido por Deus. Então esse é um pequeno estudo sobre a predestinação. Para você que precisa conhecer mais sobre a predestinação, quiser conversar comigo, você pode me mandar uma mensagem. Não tem problema nenhum falando sobre a predestinação. A predestinação é para aqueles que Deus fez antes da fundação do mundo. Nós fomos predestinados para Ele. Fomos feitos antes da fundação do mundo, como diz no livro de Efésios. Fomos feitos antes da fundação do mundo para Ele. E assim nós encerramos esse pequeno estudo sobre a predestinação e espero que você tenha gostado, para que você possa entender. E até o próximo estudo da série Direto ao Ponto.